boa noite a quem está presente. Jesus é bom o tempo todo. Nós estamos aqui para mais uma sexta-feira. Nós podemos falar da palavra de Deus, podemos registrar mais uma palavra e orar e nos aproximar de Deus, né? E hoje eu gostaria também com vocês de, como sempre, sintam-se à vontade para comentar aqui, para compartilhar algo, para interagir com aquilo que sente no coração, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre a oração que pode tudo. Amém? A oração que pode tudo. Nós vamos falar hoje sobre a oração que pode tudo. Existe um segredo, existe uma oração que pode tudo. Não são todas as orações que podem tudo. E hoje eu vou dar aqui para os irmãos, através da Bíblia, o segredo de qual oração pode tudo. Show? A oração que pode tudo. Amém? Tudo. Amém? Que oração é essa? Nós vamos ver na palavra de Deus. Não são todas. Jesus mesmo diz que alguns oram como hipócritas, que a oração não é ouvida. A Bíblia diz que tem orações que não são escutadas. A Bíblia diz que tem orações que não passam do teto, que são pura hipocrisia, que são para receber galardão aqui na terra. A Bíblia fala que existem tipos de pessoas que a oração não é escutada. Não é toda a oração que é escutada. E hoje nós vamos falar da oração que, além de ser escutada, ela pode tudo. Amém? Pode tudo. Nós vamos falar disso então. Então, para a gente entender qual é a oração que pode tudo, Tiago capítulo 5, versículo 16. Você entendeu o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre uma oração que pode todas as coisas. Tem muita gente aí buscando um monte de coisa, um monte de porta para bater, um monte de truque, um monte de saídas para os problemas e a Bíblia diz qual é a oração que pode todas as coisas. Então, mais uma vez, compartilha aí que está no começo, você pode mandar isso aqui talvez para alguém que vai ouvir a solução para o problema da vida delas. Uma oração que pode todas as coisas. Tá bom? Tiago capítulo 5, versículo 16. Diz assim, ó. A parte B primeiro, tá bom? Vamos ler primeiro a parte B. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Ou, na maioria das versões, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Essa é a oração que pode tudo. A oração do justo. Bom, Levi, só isso? Acabou a live? Essa é a oração que pode tudo? Vamos entender isso. A Bíblia diz aqui que a oração do justo pode muito em seus efeitos. A pergunta que a gente já começa fazendo, então, mediante essa palavra, qual é a oração que pode tudo? O versículo responde, né? É a oração do justo. Boa. Redundante, porque o versículo está dizendo. Agora, a pergunta que não quer calar para nós. Quem é justo? Porque a questão agora é, quem é o justo? O qual a sua oração pode todas as coisas. Bom, para a gente entender o versículo que nós estamos lendo aqui, entender o contexto, aqui é a finalização de uma carta que Tiago escreve para a igreja de Jerusalém. E nas considerações finais, ele começa a dar algumas orientações para a igreja. E aí ele começa a dizer, olha, no versículo 3 lá, se alguém está aflito, ore. Se alguém está feliz, cante louvores. Se alguém estiver doente, chama o presbítero, unja com óleo e ore. E a oração vai curar essa pessoa. E se tiver pecado, serão perdoados. Começa a dar algumas orientações. No versículo 16, ele começa dizendo que... começa dando a orientação do seguinte: confessais os seus pecados uns para os outros, para serdes curados. E a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Entenda então que quando a gente vai falar desse versículo que diz que a oração do justo pode muito, que a oração do justo é poderosa e eficaz, ele não começa dizendo que a oração do justo pode muito. Ele começa dizendo que todos nós devemos confessar uns aos outros os nossos pecados. Entenda que o poder, ele vem depois do reconhecimento da fraqueza. Entende isso? O poder, ele vem depois do reconhecimento de sermos fracos. É isso.
primeira ordem é que nós precisamos reconhecer nossas fraquezas uns para os outros, confessar uns para os outros nossos pecados. Mas para que a gente entenda melhor isso e não fique tão vago, eu comecei a perguntar, beleza, a oração do justo pode muito, a oração do justo pode tudo, aliás. Mas quem é justo? A pergunta está aí. Então quem é o justo? Aí, para a gente falar de justiça, para a gente falar de quem é justo, a gente precisa falar antes de culpa, beleza? Antes pra gente falar de justiça, a gente vai falar de culpa. E culpa pelo quê? Justiça mediante ao quê? Ok? Quando a gente vai, né? Quando eu falo, quando uma pessoa vai ser julgada, ela vai ser julgada porque ela foi acusada de algo. Na acusação de algo, ela é julgada. Como advogada, ela é defendida, ela é na mesma proporção que ela é acusada, ela é defendida, há um julgamento, e o final do julgamento, ou ela é culpada, ou ela é justificada. Simples assim, ok? Então, quando nós falamos de justificação, de justiça, nós precisamos falar de culpa também. Alguém é culpado de algo, por não ser justo, óbvio, ou alguém é justificado de algo que ele não tem culpa. Ok? Então quem é culpado? Quem é justo? A Bíblia diz, lá em Romanos 3,10, que não há um justo. Nenhum sequer. Ninguém é justo. Então, começa por aí. Romanos 3, versículo 10. E aí quem tiver em casa e abrir rapidinho, a gente consegue ler juntos. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. A Bíblia diz para nós que não existe justo. Não existe nenhum sequer. Nenhum. Nenhum que busque a Deus. Nenhum que faça o bem. E quando fala não há um que busca a Deus, está dizendo que faça isso por si só. Que simplesmente levanta da cama e seja bom o suficiente para buscar Deus. 1 João capítulo 1 vai falar também que se algum de nós dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. Ou seja, todos nós somos culpados. Todos nós somos culpados do corpo de Cristo. Todos nós pecamos, todos nós somos falhos e culpados por conta do pecado. É muito engraçado, porque a gente brinca, e eu tenho certeza que todo mundo aí que é crente e que brinca na sua igreja e fala assim, quando chegar no céu vai trocar uma ideia com Eva, vai trocar uma ideia com Adão, né? Por que foi desobedecer daquele jeito? A verdade, gente, é que começou com eles. Mas o homem, o ser humano, ele é mau por si só e não é culpa de Adão e Eva. A culpa é nossa, porque nós também temos a oportunidade de não experimentar do pecado. E nós experimentamos. E é exatamente, e não é posto um revólver na nossa cabeça nos forçando. Assim como não foi na deles, também não é na nossa. Nenhum homem, não existe um sequer. Ou seja, não existe nenhum justo. Amém? Por si só, não existe nenhum justo. Então, não somos justos. Isso tem que ficar muito claro aqui. Nós não somos justos. Mas existe uma verdade aqui. Nós não somos justos, mas somos justificados. Aí vem uma coisa que vai parecer incoerente para quem não tem a presença de Deus, para quem não entende as coisas espirituais, para quem não discerne as coisas espirituais. Nós não somos justos, mas somos justificados. Isso é mistério para nós. Ou isso é mistério para o mundo. Isso é um mistério para nós no sentido de ser dádiva para nós, mas é para o mundo um mistério. E como assim nós não somos justos, mas somos justificados? Porque é Jesus. É Jesus quem nos justifica. Não é? Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: Sendo, pois,
justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo nós justificados. Nós não somos justos, mas somos justificados. Nós não somos justos por nós mesmos, mas somos justificados. Sendo, pois, justificados pela fé. Pela fé em quê? Ou pela fé em quem? Pela fé na morte do nosso Senhor Jesus Cristo, na sua ressurreição. Pela fé na salvação do nosso Senhor a nós. Por isso somos justificados, pelo sacrifício expiatório de Jesus. Outro versículo, Romanos 8:33, que diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Paulo, ele primeiro pergunta, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Nós falamos agora, quando falamos sobre Jesus, sobre justiça, falamos sobre culpa. É um julgamento, é uma acusação. E o nosso advogado, ele é Cristo. A Bíblia diz que nós temos advogado fiel. Jesus é o nosso advogado, sentado à destra do Pai. E ele advoga por nós. Então, Paulo, sabendo disso, ele faz uma pergunta que é muito importante para nós. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Ah, mas é culpado, mas cometeu erro, mas caiu. Mas é Deus quem o justifica. É isso que Paulo está dizendo. É Jesus quem nos justifica. Romanos 8:33 diz isso. E aí, para alguns de nós, fica muito bem claro algo aqui. João capítulo 1, 1 João capítulo 1 vai dizer que aquele que tem prazer no pecado, que aquele que vive pecando é do diabo. Significa dizer que aquele que tem prazer, que aquele que gosta, que ama. Mas a Bíblia diz que se nós cairmos, se nós cometemos pecado, é bom que a gente lembre que temos um advogado no céu. E um advogado faz o quê? A grosso modo, ele nos ajuda a buscar justificação, correto? A sermos isentos da nossa culpa. Jesus, como um advogado perfeito e fiel, ele não nos ajuda, ele nos dá. Ele nos justifica. Ele nos dá a justificação que nós precisamos. Então, eu quero dizer também, logo de cara aqui também, a todos aqui que estão presentes, mas especialmente a você que talvez tenha uma culpa no seu coração. Que carregue culpa no seu coração de algo que você cometeu recentemente, de algo que você pensou, de algo que você tem planejado, de algo que você tem pensado, de algo que você fez, de algo que você cometeu há muito tempo, que não cicatrizou ainda. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, você tem um advogado fiel. E é Ele quem te justifica. É Deus quem te justifica. Ninguém pode intentar acusação contra você, porque é Deus quem te justifica. Amém? Isso é palavra de Deus para nós. É para você se sentir verdadeiramente amado. É para você se sentir verdadeiramente justificado por Deus que te ama e te justifica em nome de Jesus. Romanos capítulo 3. Vamos com muito versículo aqui, calma aí. Romanos capítulo 3, versículo 23. Que diz: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Versículo 24. E são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Todos pecaram. Todos pecaram. Todos pecaram. E estão destituídos da glória de Deus. A Bíblia não faz acepção. Nunca. Nem para falar bem e nem para falar mal. Apesar que raramente fala bem do ser humano. O foco nunca é o ser humano. É Deus. É Jesus. É Cristo. Mas aqui ele não faz acepção quando diz que todos pecaram. Todos. Não existe um. Desde Pedro e Paulo, os maiores apóstolos, até o Levi, que é o pior dos seres humanos que existem, todos pecaram. E todos eles, ou todos nós, estamos destituídos da glória de Deus. Todos. Mas, no próximo versículo, é maravilhoso, ele diz que nós, os mesmos que pecaram, são justificados de graça
gratuitamente, sem ser cobrado nada, são justificados pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Nós não somos justos, mas Jesus nos justifica. Jesus tira a nossa condenação. Jesus tira a nossa culpa. E a graça, ela é de graça para nós, mas ela tem um preço. Tá errado quem acha que a graça é de graça, ou que a graça foi de graça. Jesus nos redimiu. Jesus nos remiu. E o que Jesus fez? Qual foi o preço que Jesus pagou? Tinha um mercadinho, uma quitanda que a gente chamava da Dona Helena, a quitanda da Dona Helena. E como tinha outros. E o Dona Helena, por exemplo, ela tinha cadernetinha, né? Que as pessoas poderiam ir lá e marcar as compras toda semana, todo mês. E aí no final do mês ela tinha uma lista de dívida para ela. Ela pegava as coisas, a gente pegava as coisas e poderia parecer de graça, mas não era de graça. No final do mês tinha conta para pagar. No final do mês tinha uma lista para pagar. Nada era de graça. Só que imagina você com uma lista do mês inteiro, pegando um monte de coisa o mês inteiro no mercadinho, e chega alguém do nada lá no dia 30 e paga a sua conta. Vai lá e paga a conta toda, por completo. No dia 1º você vai chegar para pagar, ou vai chegar para ver qual é a sua culpa, qual é a sua conta, e não vai ter nada. E aí você vai falar, cara, eu fui justificado. Eu não tenho mais nada, eu não devo nada, eu não tenho mais culpa, eu não tenho mais dívida. Foi de graça, mas foi gratuito para você, mas alguém pagou. Entendeu qual é o mistério do Evangelho? Alguém pagou a sua dívida. É graça para você porque você não suportaria pagar, mas alguém precisou quitar a sua dívida. E essa quitação de dívida é o que nós chamamos de justificação. Justificação pela fé. E quem é justificado? É justificado aquele que crê em Jesus. É por fé. Nós somos salvos porque cremos. Basta. Nós somos salvos porque acreditamos na salvação do nosso Senhor. Isso é graça. Então, Jesus nos justifica gratuitamente pela sua graça, mas não foi de graça. Teve um custo, teve um preço, mas ele já pagou, ele já quitou. E é importante a gente lembrar que ele pagou porque nós não somos capazes de pagar, porque nós não éramos capazes de pagar. E ele pagou quando nós... Isso é maravilhoso, Romanos capítulo 5, versículo 6. Jesus nos amou quando nós estávamos ainda perdidos no pecado. Isso é algo que nós precisamos lembrar a todo tempo para amar cada vez mais o nosso Deus. Para amar cada vez mais o nosso Senhor. Nenhum de nós, nem o pastor, nem o bispo, nem o profeta X, Y, nem o músico tal, nenhum de nós. Não existe melhor ou pior. Uma vida de trabalho na igreja não vai te levar a mais perto da salvação. Só existe uma porta da salvação, só existe um meio de salvação, que chama-se graça. É gratuito. Não existe o que nós possamos fazer para alcançar isso, a não ser a graça do Senhor nos alcançar. E a Bíblia diz que o Senhor nos alcançou quando o Senhor nos amou, quando nós estávamos ainda mortos, quando nós ainda estávamos mortos no pecado. É muito amor. É muito amor. O que nos justificou, o que nos justifica, é gratuito para nós. Mas houve um preço. Houve um preço. E é importante que a gente lembre disso. Porque senão fica parecendo que foi muito fácil. Senão fica parecendo que não custou nada. E você custou muito caro. Você que está me ouvindo aí custou muito caro. A minha vida e a sua vida custou o sangue do nosso Mestre. O sangue precioso do nosso Cristo, do nosso Deus. Isso é para nós.
podemos nessa noite entender que Jesus, ele ainda tem muito, muito, muito para nos falar, para que nós possamos entender o quanto a nossa vida é preciosa para Jesus, porque foi pago pelo sangue do Cordeiro. Então, nós não somos justos, mas somos justificados com o sangue do nosso Senhor. Amém? E o último versículo aqui para nós entendermos também da justificação, Atos capítulo 13, versículo 39. Atos 13, versículo 39, que diz: E de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Por ele é justificado todo aquele que crê. Creu, está justificado. Acabou. E, gente, é muito legalista por aí, é muito legalista nas igrejas, é muito legalista em cima dos altares, pregando o evangelho, pregando um suposto evangelho, como se a salvação dependesse de um trabalho na igreja, como se a salvação dependesse da minha dedicação na igreja. Eu me considero um tanto dedicado à obra de Deus, mas isso não significa nada para Jesus me salvar. Jesus não precisa da minha ajuda. O meu trabalho na obra de Deus não me salva. Eu trabalho na obra porque eu sou salvo, e não para ser salvo. Eu só sou salvo porque Jesus me amou, e basta. Eu não vou deixar de entrar no céu porque, por acaso, eu deixei de me esforçar em algo. Isso é heresia, isso é pecado, é mentira. Eu quero dizer para você que não é pelo que você faz, não é pelo que você se esforça, é pelo tanto que Jesus te amou, é por isso que você é salvo. E aí, basta que você creia que Jesus te amou e te ama demais, e a morte dele foi para te salvar, ponto. É a sua fé em Cristo que te salva. A graça te alcança através da fé, e ponto. Agora, toda a nossa dedicação é para a adoração do nosso Senhor. Toda a nossa adoração, toda a nosso esforço, nossa dedicação, nosso trabalho é para demonstrar gratidão a Ele. Mas não vá com o que os legalistas dizem. Não vá com o que os legalistas vivem falando, porque não é verdade. Amém? Não tire a graça de Deus. Não tire o que Deus fez colocando a culpa, colocando, aliás, a honra nos seus esforços. A honra é de Deus. Amém? Então, óbvio que a gente pode dizer que quem não se considera culpado de nada não é alvo do amor, não é alvo da cruz. Não porque não seja, porque Jesus não morreu por ele. É porque ele não considera. Se ele não considera, ele não crê. Se ele não crê, não é alcançado pela graça. É simples assim. Mas amém? Agora vamos voltar para o versículo, para a palavra, e vamos entender o seguinte. Existe uma oração que pode tudo. Qual é essa oração? A oração do justo. Mas a gente já viu que não existe justo. Nenhum sequer. Nenhum. E quem diz que não tem pecado é mentiroso. Só que nós passamos por todas as mensagens dizendo que nós não somos justos, mas somos justificados. Aleluia. Amém? Nós não somos justos, mas somos justificados. E quando nós dizemos isso, nós lembramos da nossa culpa. Lembramos da nossa culpa. Então, para a gente saber qual é a oração que pode tudo, nós precisamos entrar no devido raciocínio. É preciso viver uma vida de reconhecimento que nós, eu e você, nós não podemos nada. Nós não somos capazes de nada. Para começar, na oração que pode tudo. Você e eu, nós não podemos nada. Nada, mas nada. O seu jejum pode nada. A sua oração não pode nada. O que pode é a presença do Senhor sobre a sua vida, mediante a uma vida, inclusive, de busca através de jejum, de oração, mas com um coração sincero, lembrando-se de que somos culpados. Sem culpa não existe justificação. Bom, por que eu falei isso? Que é preciso viver como se nós... reconhecendo como se nós não fôssemos nada. Porque muitas vezes, ou muitos de nós, se esquece de que não é nada. E acha que é alguma coisa.
acha que é alguma coisa. Que, sabe, quantos de nós já ouvimos? Eu sou homem de Deus, porque se eu orar, ou quando eu oro, quantas vezes a gente, quantas não, que também não conheço tanta gente assim, mas algumas pessoas que eu conheço, sabe? Porque quando eu oro, eu passo a madrugada orando, e Senhor me responde. Como se de fato ela tivesse o segredo, essa pessoa tivesse o segredo de qual é a linha mais próxima do céu, sabe? Isso não existe. A nossa oração, a oração que pode tudo, ela existe quando nós começamos entendendo de que nós não podemos nada. Que nós não somos justos, nós somos justificados. Nós devemos. E devemos. É de graça, mas existe algo que não foi pago. Sabe qual é? O amor. Paulo ensina que o amor não foi pago. Nós devemos. E devemos cumprir com essa dívida. Então, voltando para Tiago capítulo 5, versículo 16, eu li só a segunda parte, lembre? Vamos ler o versículo lá. Ela começa como? A oração do justo é poderosa e eficaz. A oração do justo pode muitos seus efeitos. Não, não é assim que o versículo começa. Olha como o versículo começa. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Viu como o versículo começa? O versículo começa falando sobre culpa. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Lembra a frase que eu falei lá no começo? O poder vem depois do reconhecimento da fraqueza. O poder vem bem depois do reconhecimento da fraqueza. Olha, não sei se tem aqui, eu imagino que não, né? Mas se tem alguém aqui que tem o costume de dizer, olha, eu sou homem de Deus. Quando eu estou na presença de Deus, quando eu consagro, quando eu jejuo, quando eu busco, quando eu unjo, quando eu levanto a mão. Eu quero dizer que quando você faz tudo isso, você é nada. Você e um peso morto é a mesma coisa que nada. Literalmente isso. Todos os homens da Bíblia, todos, eles caíram quando eles acharam que era alguma coisa. Quando Davi achou que o exército ganhava por causa dele, ele caiu. Quando Moisés achava que era ele quem fazia alguma coisa e tinha o direito de dar bronca no povo, caiu. Quando os maiores homens da Bíblia acharam que era alguma coisa, quando Sansão achou que era alguma coisa, caiu. Você não é nada. Nós não somos nada. Porque eu dediquei a minha vida para Deus. Deus, ele recompensa, ele honra o homem. Deus honra a sua palavra. Deus, ele tem compromisso só com a sua palavra. Com a sua própria palavra. Com a minha palavra. Com a sua palavra, não. Ele tem compromisso com a palavra dele. E por que eu estou falando isso? Para dizer para você e para mim que quando nós vamos à presença de Deus, nós temos que ir com o coração humilde. Essa oração pode tudo em seus efeitos. Confessai uns aos outros os seus pecados. E não, parece que na igreja tem gente, em todos os lugares, mas principalmente na igreja, parece que tem gente que não peca. Outra parte, ele diz isso e diz assim, ó. E depois de confessar uns aos outros as suas culpas, orai um pelos outros. É uma construção. Primeiro confessa, todo mundo confessa. Confessa um pro outro aí. E quando ele se confessar, não é sair contando o seu segredo pra todo mundo. Não é saindo pensando, contando o que você pensa. Ninguém aqui é menino, né? Ninguém vai fazer isso aqui em nome de Jesus. É você não vestir uma roupa de super-herói, de super-heroína. É você mostrar, é você viver uma vida de quem é pecador. Porque pecador pede perdão. Porque pecador se arrepende e pecador corre atrás da presença do Pai de novo. Quem não peca, não se arrepende, inclusive. Mas depois de você confessar suas culpas, ore um pelos outros. Oremos um pelos outros. Tá aí o amor que não foi pago, né? E o último versículo, a última parte, antes de falar da oração poderosa. Para serdes curados. Mas veja bem, olha, isso é maravilhoso demais, é muito forte. Olha que maravilhoso. O versículo não falou de doença. O versículo não falou se estiver, confessai um para os outros as suas doenças. Se vocês estiverem doentes, orai um pelos outros. Não falou. Falou o seguinte: confessem um para os outros os seus pecados. Depois, orai um pelos outros.
para que sedes curados. Qual é a doença? O que é que nos faz doente? Pecado. O pecado. E aí sim está falando de alguma coisa que Tiago estava ensinando para nós. Estava ensinando para a igreja. Que não tem doença pior. Que não tem doença mais desgraçada do que o pecado. A cura, chama os presbíteros para orar e vai curar. A enfermidade sai e é curado. O Covid, o câncer, e qualquer desgraça. E Tiago está ensinando aqui que o pior pecado, que a pior doença que pode afligir o ser humano, o crente, é o pecado. E ela só é curada, o pecado só é curado quando é confessado e quando oramos um pelos outros. E tem muita gente na igreja hoje que está considerando outras doenças e esquecendo do pecado, que é a doença que mata e tira do céu. Bom, para a gente falar necessariamente, fica para nós aí a dica de que nós devemos buscar a Deus, confessar nossos pecados, orar um pelos outros, para que sejamos curados em nome de Jesus, amém? Poderoso. Então, gente, a oração que pode tudo, sabe qual é? A oração de quem não é justo, mas é justificado. É essa oração que pode tudo. A oração que Jesus ensina, que é diferente dos fariseus, que fica gritando, é por muito falar, eu jejuo, eu sou tal, eu sou pastor fulano de tal, eu dediquei a minha vida, porque eu sou consagrado, eu não peco. Essa oração Jesus diz que não chega no céu. Mas a oração do justo, né, do justificado, daquele que é alcançado pela graça, e daquele que confessa seus pecados, daquele que ora um pelos outros, daquele que é curado do pecado, essa oração pode tudo. Então, quando a gente chega diante de Deus, a gente chega com o coração contrito e quebrantado, lembrando das nossas culpas. Porque a gente sabe que nós não somos nada, mas o Senhor nos justifica em nome de Jesus. Essa é a oração. E para nós finalizarmos, porque a gente está falando de oração, como a gente chega mais próximo de Deus? Como a gente se justifica? Como a gente está mais próximo de Deus? Oração. É óbvio. Oração. Não é segredo. Só é difícil porque nós somos preguiçosos, né? Nós não nos interessamos, essa é a verdade. Nós não nos interessamos. A oração é uma luta, inclusive, né, gente? Não, eu tenho prazer de orar, nosso Deus. Eu tenho prazer, sabe? E temos, porque é um alimento. Quando você se acostuma a buscar a Deus, isso vai ser um prazer na sua vida. Agora, começa a acostumar a não buscar. Vai ser uma morte para você, né? Então, como estar mais próximo de Deus? Como se reconhecer e como ter a oração, como estar mais próximo a todo momento entendendo isso? Oração. É o único sentido. E sabe como a gente ora cada vez mais? Nos acostumando a orar, a falar com Deus, a buscar a Deus. Primeiro, começando a negar algumas coisas para estar com Deus. Não é para deixar para orar porque a gente não tem nada o que fazer. Olha, sexta-feira, não fui dar um rolê hoje com meu namorado, a namorada, com meu esposo, com a minha mulher, vou orar. Sua oração vai longe. É começar a colocar compromisso. É o meu momento de falar com Deus. Sabe, é o meu momento de falar com Deus. Conto sempre uma história na escola dominical quando a gente vai falar de oração. Tempo de John Wesley, a rainha da Inglaterra, naquele momento, solta uma frase e diz assim que ela tem mais medo dos joelhos dobrados de John Wesley do que qualquer exército do inimigo, porque sabe que tem poder ali. Em um outro momento, o primeiro-ministro da Inglaterra chega na casa de John Wesley para falar com ele como um líder religioso para algumas coisas políticas. Vai lá, o primeiro-ministro da Inglaterra bate na porta, entra, a governanta da casa vai até a sala, até a biblioteca de John Wesley, bate lá e fala: Senhor, o primeiro-ministro tá aí. Aí John Wesley fala assim: manda ele esperar que agora eu tô orando, eu tô falando com Deus. Quando eu acabar eu vou lá atendê-lo. Sabe o que significa isso? Prioridade. Significa dar valor, significa amar estar com Deus. E isso faz a diferença. A Bíblia não, mas a história diz, né? E a Bíblia comprova isso, que Tiago, o pastor que nos ensinou hoje aqui, o joelho dele era como os joelhos de camelo, de tanto que ele orava, né?
A Bíblia fala do nome de um homem chamado Enoque, que 2 versículos falam da história dele. Andou tanto com Deus que Deus entendeu que era injusto deixar ele na terra. Oração. Ou seja, você ora mais, você busca Deus mais, e para com esse negócio de que a gente não consegue, antes eu orava mais. É só começar a orar hoje. E você vai estar mais próximo de Deus. E aí, para nós encerrarmos de fato, essa é a oração que pode tudo, amém? Essa é a oração que pode tudo. E para nós encerrarmos de fato, tem uma história que eu contei uma vez na minha igreja, de um marido que passou no médico, né? E ele foi reclamar, na verdade ele foi reclamar, mas não dele, foi reclamar da esposa dele, pro médico, pro otorrino. E falou assim, olha, eu preciso que o senhor me ajude, porque a minha esposa ela não está escutando nada. Eu falo com a minha esposa e a minha esposa não me escuta. Eu falo com ela e ela não me responde, né? Ela não me responde. E eu quero saber como que eu posso provar para ela que ela tá surda, que ela não tá me ouvindo, para trazê-la aqui. Aí o médico, ele fala assim, ó, vou te ensinar um método. Você vai tomar a distância dela de 30 metros. E aí você fala com ela algo. E aí você vai chegando mais próximo dela. E aí assim você vai mostrar para ela que ela não está ouvindo, né? Esse é o segredo. E aí ele fez esse teste. Chegou na casa dele, foi a 30 metros de distância e falou com ele assim, com a esposa. E gritou lá de 30 metros de distância. Amor, o que nós temos para jantar hoje? E ele não escutou nada. Aí ele chegou a 20 metros agora. E ele gritou, amor, o que nós vamos jantar hoje? E ele não escutou nada. Chegou a 10 metros. Mesma pergunta e não escutou nada. A 5 metros, não escutou nada. A 5 metros. E ele chegou perto e falou, amor, o que nós vamos jantar hoje? Eu estou perguntando toda hora e você não está escutando. Aí a esposa diz, a gente vai comer macarrão. Eu estou falando o tempo todo. É você que não escuta. Eu escutei todas as vezes. Você que não escutou a minha resposta. Ou seja, a gente acha que o problema de Deus não responder às nossas orações, os nossos gritos, é que Deus não ouve ou que Deus não fala. E a verdade é que nós estamos longe demais para entender que o Senhor está falando e somos nós quem não ouvimos. Deus está falando o tempo todo. Deus fala o tempo todo, como falou nesse momento, nessa noite. Agora, seus ouvidos estão abertos para escutar a voz do Senhor? Você está com o coração aberto para escutar a voz do Senhor? Essa é a questão. Amém? Qual é a oração que pode tudo? É a oração do justo. Nós somos justos? Não. Mas somos justificados pela fé no sacrifício de Jesus. Amém? E como um avião, né? Nós olhamos aí para o céu. Se você sair agora e ficar olhando para o céu aí, provavelmente você vai ver o tamanho, uma luzinha passando e falando, olha o avião. Nossa, pequenininho, né? Vai lá no aeroporto e você vai ver o tamanho do avião. Significa que o avião diminuiu ou aumentou da distância? Não. Significa que quando você está perto, você percebe o tamanho. É heresia dizer que Deus é maior quando ele está perto, hein? É heresia. O Senhor é maior estando perto ou longe. Amém? O Senhor é maior quando ele está perto. Não, o Senhor é maior perto de nós ou longe de nós. Ele é Deus de perto e Deus de longe também. Agora, você percebe o tamanho dele quando está perto. Porque você é incapaz. Amém? Deus abençoe vocês. E vamos orar. Olha